Na segunda parte da aula a gente vai ver, fazer uma introdução à otimização sem restrições. Tá? Então, vou passar a teoria por trás, vamos ver como funciona o problema de otimização sem restrições, utilizando métodos matemáticos. Uma bem breve aqui. Vou ficar comentando o semestre inteiro diferenças, vantagens e desvantagens em relação os heurísticos em relação a esses métodos, só para vocês terem uma visão geral assim como eles funcionam. Tá? Então vamos lá. Normalmente, problemas de otimização sem restrições não são tão comuns, tá? Principalmente em otimização estrutural. Na sequência, vou mostrar algumas aplicações que a gente já fez, para vocês verem que você consegue utilizar eles são importantes, mas principalmente, tanto aqui quanto no curso de otimização matemática, a gente começa com problemas de otimização sem restrições, porque eles são mais fáceis de resolver. Tá? A gente sempre começa com o mais fácil e vai daí progredindo para o mais complexo. Tá? Então, como motivação, vou colocar aqui alguns exemplos de aplicações que a gente já fez em problemas onde a gente só tinha uma função objetiva a ser minimizada. Então, o primeiro exemplo aqui vai ser na identificação de dano estrutural. Então, como é que vocês leem essas figurinhas aqui? Leem essa figurinha de cima como sendo um modelo de elementos finitos de uma barra de metal que foi feito um cortezinho nela. Tá? Esse cortezinho, se eu não me engano, foi aqui no elemento 20. Tá? O que acontece? Esse cortezinho que foi feito, ele simulou um dano na estrutura. Então imagine lá que houve uma rachadura, alguma coisa, e criou a estrutura perto de rigidez naquela região. Tá? Então, tendo um modelo de elementos finitos e respostas experimentais da estrutura, a gente pode dar um jeito, utilizando otimização, de achar onde que está o dano e qual que é a extensão dele. Tá? Então, basicamente, a gente escreve uma função que minimiza a distância entre a resposta estrutural, por exemplo, a frequência de vibração experimental e a frequência de vibração com código de MEF. Essa frequência do código de MEF vai depender das variáveis do projeto do problema. Então, a gente tem uma função objetiva de forma bem simplificada, lógico, para sacar aqui, onde cada variável de projeto é a rigidez do elemento, é um parâmetro que dá a rigidez do elemento de cada elemento. Tá? Então, se o elemento tinha uma rigidez inicial ε0, a gente multiplica pelo alfa do elemento. Tá? Então, eu vou ter alfa 1 até alfa 25 desses 25 elementos e vou querer setar o alfazinho aqui de forma a minimizar essa função. O que vai acontecer? O algoritmo ele vai tender a diminuir a restrição do elemento, a rigidez do elemento 20. Eu vou identificar onde que está meu dano e a extensão do meu dano vai ser qual o valor desse alfa. Então, se ele é 0, é dano total. Se é 1, é elemento perfeito, né, sem dano. Então, o meu alfazinho vai variar nessa extensão. E lá, em N exemplos que a gente aplicou, conseguiu aqui achar uma redução de rigidez de 20% no problema. Beleza? Então, notem que aqui vai ser um problema de minimizar a função f. E a única restrição vai ser as restrições de caixa nos alfas, nos xzinhos lá, que eles vão ter que variar entre 0 e 1. Beleza? Então você tem aí um problema de otimização sem restrições, com uma aplicação bem legal, prática em estruturas, no caso, identificação de dano. Outro programa que a gente cai numa situação bem análoga, que é minimizar a distância da resposta experimental para um modelo dado, é no caso de calibração de sistemas de pesagem em movimento. É uma outra linha de pesquisa que a gente tem desenvolvido nos últimos anos, que é o seguinte: você tem uma ponte lá e nas longarinas, no centro do vão, você instala esses strain gauges aqui. O que você vai fazer?
A ponta vai servir como uma balança. Como é que você calibra a balança? Vai passar várias vezes um caminhão com peso conhecido, peso por eixo conhecido, vai ler essas deformações, esse sinal de deformação, e vai cair numa função daquele tipo, de minimização do erro experimental para um modelo numérico lá, que depende das variáveis do projeto. Aí você faz essa calibração. Feita essa calibração, quando passar um caminhão qualquer que você queira medir o peso dele, você usa esse modelo que você construiu dessa forma. Tá? Então, por isso se chama pesagem de movimento em pontos, Bridge Weigh in Motion. Também cai num probleminha de otimização daquela cara que a gente viu lá. Minimizar a função f com restrição somente nos x's. E aqui é um problema que a gente resolveu de projeto ótimo de experimentos. Aqui a ideia é o seguinte: você tinha uma estrutura, uma placa, que foi fabricada com material composto laminado. Então, no material laminado, a gente tem, você manda construir cada lâmina, você empilha lâminas e cada lâmina tem a orientação das fibras numa direção. Então, você manda construir com tantos graus de orientação. Só que quando o processo de fabricação não funciona 100%, não é 100%, você manda construir a 45, ele não vai fazer a 45, ele vai ter um errozinho ali. E, no final das contas, ele queria identificar qual que era a orientação exata dessas lâminas. Para isso foram instalados esses indutores aqui na face superior e inferior da viga e foi aplicada a tensão. Aqui no caso, o problema é que tensão. Foi aplicada a corrente. A dúvida aqui era que corrente eu vou aplicar em cada transdutor desse de forma a maximizar o ganho de informação que eu tenho, ou seja, de maximizar a probabilidade de eu acertar exatamente ou descobrir com mais precisão qual é a orientação de cada lâmina. Também caiu no probleminha de otimização sem restrições. Tá? Então a gente vê eles de forma didática na aula, mas no final das contas a gente tem aplicações aí legais para esses tipos de problemas. Tá? Então, fixando a notação que a gente vai utilizar, comentei um pouco na primeira parte da aula, é o seguinte: letrinhas em minúsculo e itálico vão representar escalares ou funções. Tá? Uma função sempre acompanhada com parênteses, sabe? Daí você consegue diferenciar se um escalar ou uma função. Os vetores, a letrinha minúsculo negrito, tá? Sem itálico. Quando vocês enxergarem esse x aqui, você sabe que é um vetor. Quando enxergarem esse x, sabe que é um escalar. E matrizes vão ser dadas por letras maiúsculas em negrito. Beleza? E conjuntos por letra maiúscula e tal. Então isso fica bem legal de seguir a risca a anotação, porque para você ler e entender um texto, principalmente se você tirar uma coisa de um texto e transformar num código de computador, a notação tem que ser bem precisa. Né? Então erros de notação acabam fazendo o troço não ser reproduzível. Tá? Então é bem legal seguir a risca na anotaçãozinha. Vamos começar então o nosso problema geral de otimização, aquele que a gente viu na aula passada. Então a gente quer encontrar o nosso ponto ótimo, x estrela, que minimiza a função f, com as restrições de igualdade e desigualdade de caixa. Tá? Que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar e deletar as restrições de igualdade e desigualdade. Vamos manter só as restrições de caixa. Então, no nosso problema de otimização sem restrições, elas permanecem ainda aqui no problema. Visualmente, o que é um problema de otimização? Você tem uma função e quer achar o ponto que leva o menor valor possível dela. O mais simples possível que eu consigo pensar aqui vamos então otimizar a função f de x igual a x ao quadrado. Então, eu plotei aqui minha função x ao quadrado em menos 5 é mais 5. E, intuitivamente, se a gente olhar para a plotagem do gráfico, a gente vê que o ponto mínimo ocorre em x igual a 0. Beleza? Então, x igual a 0, o que é? É o ponto que leva ao mínimo da função f.
eu digo que o meu x estrela é igual a 0. Às vezes vai surgir um f estrela, que é o quê? É a função x, a função f é avaliada em x estrela. Que para o nosso caso aí também vale 0. Beleza? Então, graficamente, o que a gente está fazendo é isso. A gente pode montar um problema, como vocês vão fazer para a aula que vem, mas na hora de resolver, a matemática é, vamos dizer, cega para a realidade ali. Ela vai fazer o que você matematicamente pediu. Como é que a gente resolve, então, problemas de otimização utilizando um pouco de matemática? É bem aquele conceito que vocês tinham em cálculo, no comecinho da graduação. Você tem uma função f qualquer, uma PRN em R, que achar o ponto mínimo dela. Se a função for em uma dimensão, o que se fazia? Faziam a derivada da primeira. A derivada primeira da função ser igual a 0. O ponto que isso ocorre é o ponto ótimo da função. Tá? Aqui a gente precisa elaborar um pouquinho mais. É o seguinte: essa condição de derivada vai ser a nossa condição necessária para um ponto ser ótimo. Então ela tem que obedecer essa condição para ele poder ser um candidato a mínimo da função. Tá? Se ela obedece essa condição, não quer dizer que ele é o mínimo, quer dizer que é um ponto que a gente vai chamar de estacionário. Em uma dimensão, a gente tem a noção de derivada. Em Rn, n dimensões, a gente tem a noção de gradiente. Então, para quem não lembra o que é gradiente, cada termo do gradiente é a derivada parcial da função em relação a uma variável de projeto diferente. Tá? Então, seria essa aqui a definição de gradiente. Então, o iésimo termo de um gradiente é a derivada parcial da função f em relação à variável do projeto i. Então, seria a noção em n dimensões de derivada. Beleza? Então, no caso em n dimensões, o gradiente da função tem que ser igual ao vetor nulo. Então, se em uma ou n dimensões essa condição for satisfeita, a gente diz que esse ponto é estacionário. Um ponto estacionário, ele é um candidato a mínimo. Então, para verificar se esse ponto é realmente um ponto de mínimo, a gente vai para a condição suficiente, também chamada de condição de segunda ordem, que é onde a gente vai analisar a derivada segunda da função. Então, como se fizeram lá em cálculo 1. Se a derivada segunda da função, nesse ponto estacionário, for positivo, o ponto é um ponto de mínimo. Se ela for negativa, é um ponto de máximo. Se for igual a 0, é um ponto de inflexão. Beleza? Então, a noção de derivada segunda, a gente tem a condição suficiente. Em uma dimensão, a derivada segunda. Em n dimensões, é a matriz hessiana. A matriz hessiana é uma matriz que contém as derivadas segundas parciais da função em relação às variáveis do projeto. Então, cada termo da matriz hessiana é dado por essa derivada segunda de f em relação a x e xj. Então, se ela for positiva definida, um ponto é um ponto de mínimo. Se for negativa definida, é máximo. Se for semi-definida, por algum dos lados, é qualquer outra coisa. Beleza? Então, basicamente, para a gente buscar um ponto ótimo analiticamente, né, o procedimento eu quero achar o ponto mínimo dessa função aqui. O que eu vou fazer? Vou testar a condição de otimalidade de primeira ordem, aquela condição suficiente, ou seja, vou fazer a derivada primeira dessa função ser igual a 0. Aqui eu caí numa equação de segunda ordem, então tenho duas raízes que são dadas por esses dois pontos aqui. E vou avaliar então o que acontece com a derivada segunda desses dois pontos. Então, tirando a derivada segunda da função, tem aqui 6x menos 2. Eu vou colocar então, substituir o x por x estrela 1 e o x ali por x estrela 2 e ver o que acontece. Tá? Feito isso, para o x estrela 1, a derivada segunda é positiva, ou seja, nesse ponto aqui
eu tenho um mínimo da função. Para a derivada segunda no ponto x estrela 2, ela é negativa nesse ponto aqui. Então tem um ponto de máximo. Então, graficamente, esses dois pontos estão ilustrados aqui. Seria o x estrela 1, acolá o x estrela 2. Beleza? Então esse seria o procedimento que a gente faria para ter a solução analítica de um problema de otimização. É assim que o heurístico vai funcionar? Não, o heurístico a gente vai jogar um monte de ponto lá e vai torcer para eles acharem esses pontos x estrela 1 ou 2 para a gente. A gente vai ver nas próximas aulas. Agora, para afirmar um pouquinho mais esse assunto, vamos fazer a mesma coisa para um problema em duas dimensões. Tá? Então agora nossa função f depende tanto de x1 como de x2. Então agora eu estou em R2, eu preciso usar aquela noção de gradiente. Primeira coisa que a gente faz, testa a condição de primeira ordem, a condição do gradiente da função ser igual ao vetor nulo. Então, o primeiro termo do gradiente é a derivada parcial de f em relação a x1. Então, se eu derivar isso aqui em relação a x1, vai sobrar o quê? O 5. Vai descer esses dois, vai ficar 1/8 de x1 vezes x2, que está aqui. Esse aqui vai ficar menos 2 em cima, vai descer o menos 1, vai deixar negativo esse termo, que é o que aparece aqui. Tá? De forma análoga, obtém-se a expressão para o x2 lá. Tá? Derivada parcial de f em relação a x2 aqui embaixo, igual ao vetor nulo. Então aqui a gente tem um sisteminha não linear para resolver. Vocês veem que a coisa começa já a ficar complicada mesmo para um polinômiozinho. Tá? Resolvendo esse sistema não linear de equações, a gente tem dois pontos estacionários, que são esses dois caras aqui. O que vocês vão ter que fazer neles? Avaliar a matriz hessiana. Então, matriz hessiana o que é? Derivada segunda de f em relação a x1, de f em relação a x1, x2, e f em relação a x2. Tem um errinho aqui no slide. Então, a matriz hessiana é sempre simétrica, porque essa diferenciação aqui não importa a ordem, né? Oficialmente seria f2 e 1, aqui, mas não importa a hora que você vai fazer a diferenciação. Você tem a expressão da matriz hessiana, onde você vai colocar esses dois pontos. Tá? Você vai obter essas duas matrizes hessianas aqui. Aí você vai ter que verificar se a matriz é positiva definida ou negativa definida em um dos pontos, para ver se é um ponto máximo, máximo ou se é alguma outra coisa. Beleza? Então, a verificação fica aí como tarefa para vocês. É legal nesses exercícios simples, se quiserem pegar, por exemplo, o MATLAB ou o Python e começar a testar como resolve esse sistema não linear de equações, como tira alto valor de matriz, etc. É legal começar a usar para quem não está muito familiar. Beleza? Então, analiticamente é isso que a gente faz, só que a utilidade da solução analítica de um problema de otimização ela é super limitada. Tá? Então, o que vai acontecer na prática? A gente vai gerar ou construir algoritmos de otimização. Esses algoritmos nada mais são do que métodos numéricos para otimização. Beleza? Então, ao invés de eu ter todas essas construções analíticas, eu vou gerar um sistema que vai um processo que vai me buscar esses pontos mínimos. Beleza? Antes da gente começar aqui nos métodos numéricos, querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Professor, existe algum parâmetro para a escolha desse ponto inicial? Porque se a gente escolher ele muito longe da... Assim, tem aquela questão que eu lembro que tinha um cálculo, né, de divergir, convergir. Assim, se a gente escolher algum ponto muito longe, vai sempre convergir? Ou essa escolha é importante desse ponto inicial? Você diz esse ponto aqui do slide atual? Isso. Então, esse ponto a gente já vai ver daqui a... Aqui a gente vai ver que ele vai ser bem capcioso a escolha. Tá? Para os métodos baseados em gradientes, que é o que a gente vai ver aqui na sequência,
eles vão ser o resultado é fortemente dependente da escolha do ponto inicial. Então, se você escolher um ponto inicial, entre aspas, ruim, você pode chegar a um resultado limitado ou nunca chegar no resultado, tá? Dependendo da característica da tua função. Para os heurísticos, a gente vai mudar essa característica. Eles vão ser normalmente robustos o suficientes para você poder colocar um ponto inicial péssimo e ele conseguir se livrar desse ponto e achar lá o mínimo da tua função. Seria mais ou menos essa ideia. Certo, obrigado. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Então vamos lá. A gente vai ver aqui os métodos numéricos para otimização sem restrições, baseado em matemática aí, que o funcionamento deles vai dar bem a ideia do que a gente vai ter lá nos heurísticos. Só que a gente vai tentar fazer que os heurísticos funcionem seguindo essa mesma ideia, mas sem utilizar nenhuma informação da matemática do problema. Tá? Para a otimização, como é que então, qual que é o propósito, como funciona aqui um método numérico? O método numérico vai escolher um ponto inicial. Como o Lucas comentou, isso pode ser um problema, mas vamos dizer que a gente escolheu aqui x igual a menos meio. Então eu vou começar minha busca nesse ponto. Tá? Os métodos numéricos para otimização, utilizando a matemática, o que eles fazem? Eles conseguem somente descer ladeiras. Tá? E eles são cegos. É como se você tivesse vendado num vale, um sol cascando na tua cabeça e você está com sede. E a informação que você tem é que tem lá um refresco bem gelado no ponto mais baixo daquele vale. O que você vai fazer se está vendado? Você vai tentar colocar teu pezinho para um lado para o outro e ver para onde o morro está descendo. Já que tem que ir para baixo que está a nossa bebida, vamos descer. É isso que eles fazem. Então eles veem onde você vai apalpando, ver onde está descendo mais e vai descendo a ladeira até chegar ao ponto mais baixo daquela ladeira. Tá? Então é basicamente isso que os métodos vão fazer aqui. É como se você colocasse uma bolinha de gude aqui na nossa rampa, ela só consegue descer. É como se fosse a bolinha de gude, porque o que ela vai fazer? Você vai caminhando, está descendo, eu continuo. Está descendo, eu continuo. Está descendo, eu continuo. E assim por diante. Só que eu não subo. No momento que eu for ver que eu for subir, eu paro e fico aqui. Esse aqui, então, é o ótimo da minha função para esse probleminha. Beleza? Eles não conseguem nunca subir a ladeira. Qual que é o problema disso? Você pode ter funções que tenham mínimos melhores. Tá? Imagine que essa função viesse para cá e tivesse um mínimo bem melhor aqui, menos não sei quanto. Se você começou aqui, obrigatoriamente ele só vai vir para a direita e vai parar aqui. Então, você teria que ter um ponto inicial bom, ou seja, começar numa região que a ladeira te levasse lá para o vale mais baixo. Beleza? Então essa é a ideia dos métodos numéricos de otimização. Então como é que ele vai fazer esse caminho que a gente vai ver na sequência? Tá? Então formalmente o que é um algoritmo de otimização? Ele vai gerar uma sequência, ela começa no ponto inicial e vai iterando. Então cada bolinha, passo que eu chamo, que eu dei aqui, seria um novo ponto que ele vai atualizando. Ele vem para cá, vai, e você espera que à medida que você for caminhando, você chegue no ótimo do teu problema lá. Tá? A transição de um ponto para o outro é dada por essa equaçãozinha aqui. Seria o próximo ponto é a coordenada do ponto atual mais um update, ou seja, para onde que eu vou. Esse delta t aqui, delta x, seria essa distanciazinha aqui que eu estou dando em uma dimensão.
Beleza? Então ele vai repetir esse processo até um critério de convergência ser alcançado. A forma que esse update é feito é o que diferencia os diferentes algoritmos de otimização. Beleza? Então a forma mais simples da gente escrever essa função, essa forma do update, é utilizar essa cara aqui, que seria uma direção de descida e um tamanho de passo. Beleza? Direção de descida é para onde que eu vou mirar, e o tamanho de passo alfa é quanto eu vou andar naquela direção. Tá? Então, o algoritmo base de um problema de otimização é esse aqui. Eu começo com um ponto inicial, calculo uma direção de descida, verifico um critério de convergência, se não convergir, o que eu falo? Calculo um passo e ando ΔT, que é alfa vezes direção de descida nessa direção, atualizando o meu ponto atual. Tá? Então essa formulazinha recursiva é o que é utilizado para sair de um pontinho e chegar no outro. Por que ele usa matemática para isso? Essa direção de descida, a forma mais simples dela é ser igual ao negativo do gradiente da função. Tá? Então o gradiente de uma função ele aponta para a direção de maior crescimento daquela função. Como a gente quer minimizar, a gente põe o negativo aqui na frente. Então daí a gente vai atualizando, andando. Quando ele vê que vai aumentar, ele parou. Beleza? E o tamanho do passo tem vários métodos aí para a gente definir. Então aqui seria o caminho no problema duas dimensões. Então enxerguem aqui o plano eixo x e y como sendo as duas variáveis de projeto de um problema. Essas linhas em cinza são as curvas de nível do problema. O ótimo está perto aqui de 0 e 0. Eu tenho duas curvas aqui com dois algoritmos de otimização diferentes. O algoritmo vermelho e o algoritmo preto. Aí não vem ao caso qual é qual, porque é muito específico. Então notem que diferentes métodos têm diferentes formas de progredir aí para o ponto ótimo. Mas sempre o que é? Começa num ponto inicial, decide-se uma direção de descida, por exemplo, o método preto e o vermelho na primeira iteração, os dois vieram para cá. Os dois tinham a mesma direção de descida e cálculo também do passo. A partir do segundo ponto, cada um tem um método um pouquinho diferente. O vermelho foi para lá, o preto para cá. E a cada ponto é calculado novamente um gradiente, um tamanho de passo e atualizado o ponto do processo iterativo. Beleza? A forma mais simples, então, de fazer essa busca é ter, como eu comentei ali, a direção de descida como sendo negativo do gradiente da função e o tamanho de passo sendo um valor constante definido aí pelo usuário. Tá? Mas, com certeza isso aqui é bem ineficiente, como quem já fez a otimização lá pode contar para vocês. E a partir daqui a gente consegue deixar a busca bem mais eficiente, tendo maneiras mais elegantes de calcular a direção de descida ou de calcular o tamanho do passo lá. Beleza? Então, essa é mais ou menos a ideia de funcionamento de um algoritmo de otimização. Essa funçãozinha aqui fica mais legal para ver o que o Lucas comentou agora há pouco. Se vocês olharem para ela, vamos dizer que o nosso domínio funciona aqui entre 1 e 6. Então, a nossa restrição de caixa, nosso espaço total do projeto é esse aqui. O nosso Szinho dado por esse intervalo. E dentro desse intervalo, o que está acontecendo? Se eu começar aqui em 0 e vir para a direita, eu tenho um mínimo cujo valor da minha função objetiva é um pouco menor aqui que menos 0,2. Depois eu subo uma montanha e desço a ladeira, onde eu vou achar um mínimo lá, que é bem menor. É até mais inferior aqui, 0,40 alguma coisa. Tá? Qual que é o problema da escolha do ponto inicial? Se eu começar meu ponto inicial em x igual a 3, vou colocar nossa bolinha em x igual a 3, o que vai acontecer? Essa bolinha vai rolar utilizando essa lógica que a gente viu agora há pouco.
Vai rolar para a esquerda ou para a direita? Dei uma pensada. Para a esquerda. Exatamente. Se ele vai rolar para a esquerda, então forçosamente ele vai iterar, utilizando lá, seja qualquer método de cálculo de direção de descida e passo, do mais simples ao mais sofisticado, ele vai chegar aqui. Nesse ponto ótimo, uma estrelinha. Se eu começar aqui em x igual a 0, é a mesma coisa. Ele vai forçosamente andar para lá. Tá? Então essa é uma das principais limitações dos algoritmos de otimização matemática. Eles só conseguem descer. Quando eu fiz a analogia de você estar vendado buscando lá a bebida que vai estar no fundo do vale, é porque ele mesmo ele estando aqui em cima, imagine que ele tivesse em 3 pontos alguma coisinha, logo antes do pico. Ele não vai olhar para a direita e ver que não dá para descer mais para cá. Ele vai sempre descer para a direção que está descendo. Ele sempre vai na direção que está descendo. Beleza? Então, o ponto ótimo ele é extremamente dependente do ponto inicial. Então, você precisaria escolher qualquer ponto à direita do pico aqui da minha função para conseguir descer essa ladeira e chegar nesse ótimo melhor aqui, vamos chamar ele por hora de ótimo melhor. Tá? Então a primeira coisa que eu queria que vocês vissem é essa, a limitação desses algoritmos que só descem, tá? Porque eles vão descer para onde o vale está levando eles. Eles não olham para o lado para ver se teria alguma coisa melhor, né? Seja em uma dimensão, seja lá em 100 dimensões. Outra coisa, outro conceito que vai ser bem importante para a gente é o tal mínimo local e mínimo global. O mínimo local seria um ponto mínimo, um subdomínio do meu problema. Então, por exemplo, esse ótimo aqui que a gente encontraria se começasse aqui ou lá, ele é chamado de mínimo local. Por quê? Ele é o ponto mínimo da função, um subdomínio dela. Tá? Ele não é no mínimo da função de 1 até 6. Esse seria o mínimo da função se considerar essa função de 1 até 3 e alguma coisa lá. Beleza? Então é chamado de mínimo local. O mínimo global seria o nosso melhor mínimo. Seria esse cara aqui. Seria o quê? O valor mínimo absoluto da função. O ponto que nos leva ao melhor valor da função no domínio inteiro. É chamado de mínimo global. Que é onde a gente quer chegar. Tá? Vai ser legal que a gente vai estudar, vai ver bem em detalhe isso nos algoritmos heurísticos. Eles são capazes de sair aqui do ponto zero, passar por esse mínimo local, subir a ladeira e depois descer e chegar no global. Tá? Então, os algoritmos de otimização que a gente vai lidar, eles vão ser algoritmos de otimização global, que a gente chama. Não importa de onde a gente comece, eles vão, pelo menos probabilisticamente, convergir para o ótimo global do problema. Tá? Entenderam bem essa diferença de mínimo local e global? Essa vai ser bem importante aí para o resto do curso. Deixa eu só ligar o ar aqui e já volto. Esquentou o escritório. Beleza, então continuando aqui. Tem alguns exercícios para vocês fazerem aqui. Eu vou passar para vocês um código no MATLAB que tem essa sequenciazinha, para vocês darem uma treinada e pegarem o feeling aí do problema. Tá? Alguma dúvida, comentário, pessoal?
Professor, eu tenho uma dúvida, mas talvez não tão sobre o que você acabou de falar, mas em relação ao MATLAB, nós como estudantes temos licença para usar ele? Eu acho que a UFSC tem a versão estudante. Se tiver o VPN da UFSC, você consegue acessar remotamente. Certo, obrigado. Deixa eu abrir aqui o código e mostrar para vocês. A gente vê esse passo a passo de forma mais didática. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Tá, beleza. MATLAB. Então, vou colocar o editor. Vocês devem estar vendo uma tela do MATLAB agora. Então lá no Moodle vocês têm esse códigozinho. Tem um ponto .zip. Vai ter dois arquivinhos dentro. O algoritmo base, que vai servir para a gente ter essa primeiro contato. E uma ideia bem parecida dele vai também estar na primeira aula de heurísticos. E também uma rotina chamada FOBJ, que é onde a gente define qual o problema que a gente vai resolver, ou seja, define qual que é a nossa função objetivo. Tá? Então, a gente vai começar com a sua função objetivo 5, que seria a minimização do problema f igual a x ao quadrado. Tá? Então, para o problema, quando você vai definir um problemazinho aqui, você precisa passar essa rotina do FOBJ, vai entrar o valor x, ou seja, ele vai ter que avaliar num ponto x qualquer o valor da função nesse ponto e o gradiente da função nesse ponto. Tá? Se eu estou lidando com f igual a x ao quadrado, então o f igual a x ao quadrado e a gradiente de f em relação a x é 2 vezes x. Tá? Avaliado no pontinho x que entra. Então, no algoritmo base, vai ser o mais simples possível. Vai ser um tamanho de passo fixo e depois o negativo do gradiente da função para a direção de descida. Deixa eu colocar no slide aquele slide que tinha aqui os passos do algoritmo de otimização, que acho que fica mais fácil da gente vocês acompanharem, tanto no slide quanto no código. Então ele vai começar aqui declarando um troço com uma variável global. Você consegue acessar o valor dela depois em qualquer rotina, subrotina. Então aqui eu coloquei como variável global o custo, que vai ser o número de vezes que eu vou chamar minha função FOBJ para ter o resultado, e problem que vai ser o número do problema que eu estou resolvendo. Então só para o algoritmo saber qual dessas funções que vão estar aqui é a que você vai estar resolvendo. Tá?
Então aqui eu tenho uma plotagem simples para a gente ter o plot da função e depois o algoritmo caminhando nela. Então um negócio legal no MATLAB vocês não usam, que é importante ter, é essas bolinhas vermelhas de stop que vocês colocam. Então se você clicar nessa linhazinha e mandar executar o algoritmo, ele vai executar o algoritmo até aqui. Então no caso aqui, executando, ele também já plotou a função que eu estou resolvendo, essa função x². Se forem mudar o problema, tem que mudar a função que você está resolvendo aqui, tá? Não está automatizado isso. Então deixa eu colocar a funçãozinha aqui. Então está lá a função que a gente vai otimizar. Então, para ser didático, eu vou ver a função mais simples possível. Beleza? Então voltando aqui para o código, o que ele vai começar? Nesse ponto você vai estar dando um ponto inicial. Tá? Então o x0 vai ser igual a -5. Vai começar bem do lado esquerdo lá do nosso domínio. Estou escolhendo aqui um alfa igual a 0,5, seria o tamanho do passo. E uma tolerância de parada, ou seja, o gradiente a norma do gradiente, se ela for menor do que 10 elevado a -5, o meu otimizador para. Tá? Então, se você apertar F10, note que o algoritmo vai executando linha por linha. Isso aqui é bem importante para você achar bug, fazer código e tal, porque sempre vai ter um errinho, e executando linha por linha, colocando o mouse em cima da tua variável, você vê o que está acontecendo com ela. Nessa linha 23, ela vai chegar num ponto que ela vai avaliar a função f_objeto em x0. Ou seja, vai chamar outra rotina. Quando chama outra rotina, se você apertar F11, ele entra nessa nova rotina. Então vamos apertar F11 para ele entrar e vai chamar as variáveis globais, cost e problem, vai atualizar o cost, ou seja, estou chamando mais uma vez o meu problema, e vai até a função do problema 5, que é o problem igual a 5. Então aqui dentro ele entrou um ponto x igual a -5, vai avaliar f menos 5, então vai ser f igual a 25, e o gradiente de f nesse ponto também. Beleza? Vai ser -10. Beleza? Então, e aí você sai da função e voltou para a rotina original. Então esse caminho do passo a passo é bem importante para vocês estudarem códigos e principalmente depois se tiverem que desenvolver alguma coisa. Então notem, quando você voltou para a rotina principal, você tem f e df armazenado na memória, então você pode utilizar eles. Esse while vai começar o processo iterativo da otimização. Então ele vai fazer o processo iterativo até a norma do gradiente da função ser muito pequena, para simular aquela questão do gradiente da função ser igual ao vetor nulo. Como em computação nulo é muito difícil, a gente põe tolerâncias para esse tipo de coisa. O que ele vai fazer? O D seria vai calcular o gradiente da função, seria esse cara aqui no slide. Melhor, ele vai usar o gradiente, vai colocar direção de descida igual ao gradiente da função. Vai atualizar teu passo, o xt vai ser o x atual, que é -5, vai ser alfa, que é aquele teu passo inicial, vezes o d, que é 10. Então você foi do ponto -5 até o ponto -4,5. Nesse novo ponto, você vai calcular a função objetiva e o gradiente dela, atualizar o teu ponto, atualizar o número de iteração e vai plotar o teu ponto atual. Então, se voltar para a figura, ele plotou o pontinho lá. Note que agora ele vai ter na memória o gradiente da função no novo ponto. Então, quando ele voltar aqui para cima, ele só vai retornar para o while se a norma do gradiente for menor que a tolerância. Tá? Então, seria esse critério de convergência aqui do passo 3 que está sendo executado. Feito isso, continua o processo de otimização, atualizou o teu ponto, calculou a função e gradiente no novo ponto, plotou lá novamente. Agora você está num ponto lá um pouco abaixo de 4, que é exatamente ponto -4,05. E assim por diante. Tá? Então se apertar, deixa eu colocar uma bolinha aqui no final do código e mandar ele rodar, ele vai rodar e mostrar o caminho que ele fez. Tá? Então notem que quando ele chega
ele não consegue nunca subir esse vale. Para essa função não é necessário, porque esse é realmente o ponto mínimo da função. Só que se fosse aquela função trigonométrica com os slides atrás, ele ficaria preso no mínimo local. Beleza? Então aqui ele vai dar para a gente o xt, que é o ponto ótimo. Então notem que ele deu um ponto ótimo aqui. Menos 4 vezes 10 a menos 6. Nunca vai ser zero, ou dificilmente vai ser zero. Na máquina que a gente não consegue chegar exatamente nos resultados. Mas é um número muito pequeno. O valor da função tinha que ser zero, mas é um número elevado a 10 menos 1. 11, bem pequenininho. Dá o valor do gradiente da função nesse ponto. E o custo, ou seja, ele teve que chamar a função FBJ 133 vezes para chegar nesse ótimo. Beleza? Então esse é o processo de otimização de um probleminha, de um algoritmo bem simples de otimização matemática. Então eu quero que vocês, até a aula que vem, deem uma lidada com esse código, eventualmente mudem a função em análise. Por exemplo, vocês podem pegar e colocar essa aqui, essa funçãozinha aqui, iniciar de diferentes pontos para ver se ele converge mesmo para o mínimo esperado, simular essas situações que a gente está fazendo. Por exemplo, mudar o valor desse alfa para mais, para menos, para ver o que acontece. Então uma coisa, um de vocês comentou agora há pouco, se esse valor de alfa for muito pequeno, vocês vão ver que ele vai levar uma eternidade para caminhar até o ponto ótimo. Então esse alfa ele deu uns passos até relativamente legais aqui no começo. Se aquele alfa fosse, sei lá, 0,001, esse troço ia demorar muito mais para chegar lá. Se esse alfa fosse muito grande, é capaz de começar a pipocar de um lado para outra função e não chegar no mínimo. Tá? Então tentem ver carros dos bizarros assim, para pegar o feeling do que está acontecendo e ficar pronto aí para quando a gente entrar com os algoritmos heurísticos, o que vai acontecer? A gente vai fazer essa atualização aqui sem necessitar do gradiente. Vamos criar uma regrinha para ter essa atualização ao invés de precisar de informação matemática da função. Tá? Daí que a gente vai começar a bolar regrinhas para minimizar funções. Dúvidas, perguntas, pessoal?